Bom dia, boa tarde ou boa noite, eu não sei que horas vocês vão ver isso, mas na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre gêneros textuais. Para quem conhece os gêneros textuais, a gente precisa falar um pouco antes dos tipos textuais. Quem conhece os tipos textuais sabem que os tipos textuais, como o sétimo ano já viu tipo textual, e o sexto ano vai ver um pouquinho agora para poder entender o gênero textual, os tipos textuais, eles são a estrutura do texto. Então, tudo que está relacionado à forma que o texto está escrito, isso é um tipo textual. E aí a gente entra nos gêneros textuais, que são basicamente formas de linguagem que procuram alcançar intenções de comunicação entre si. Então, como vocês sabem, em todo canto que a gente vai, tem texto. Esse vídeo que eu estou gravando para vocês tem um texto, os vídeos que vocês vão ver no YouTube tem um texto, a mensagem que vocês veem na internet, a placa de trânsito é um texto. Tudo que tem uma mensagem para vocês é um texto. Então, se eu fizer assim é um texto, se eu fizer assim é um texto, se eu fizer assim é um texto, e tudo que passa uma mensagem tem um texto. Então, um gênero textual é como esse texto funciona na atualidade, como que ele funciona num contexto social. Então, o texto do trânsito, ele funciona para aquele sentido de trânsito. Então, isso é um gênero textual. A placa de trânsito é um gênero textual, o WhatsApp é um gênero textual, e assim vai. E hoje a gente vai ver um pouco alguns gêneros textuais para justamente focar na prova de vocês e também para vocês levarem para outras provas e outros cantos que vocês forem estudar gênero textual. Ah tá, meu nome é Yama, professora Yama. Então, vamos lá. Dentro de gêneros textuais, como eu falei, a gente tem essas formas de intenção. As formas de intenção. E aí, dentro disso, a gente vai... Como é que a gente caracteriza um gênero textual? A gente consegue identificar um gênero textual a partir de 3 pontos. A partir do assunto, da interlocução e da situação. Na situação, a gente tem a ideia de onde que esse gênero está se encaixando. Se, como eu falei, ele pode ser um gênero do trânsito, ele pode ser um gênero da internet, um gênero de um livro, de um jornal, e assim vai. Então, um gênero textual, a primeira coisa para a gente identificar é a situação. Outra situação que a gente tem é a interlocução, ou seja, a relação de quem fala e de quem ouve. E aí, sempre a gente vai ter, dentro da interlocução, quem manda e quem recebe a mensagem. Então, como vocês já viram, a gente tem a primeira, a segunda e a terceira pessoa do discurso. A primeira, para revisar, é quem manda a mensagem. A segunda é quem recebe a mensagem ou quem ouve. E a terceira é o assunto de quem a gente está falando. Então, se eu colocar essa mensagem para vocês, vocês vão entender uma coisa a partir dessa mensagem, que é a placa de que é permitido estacionar. Outra mensagem é a placa de que não é permitido estacionar. Então, sem eu precisar falar, vocês conseguem entender essa mensagem. E aqui a gente tem a ideia de interlocução. Seguindo. Por último, a gente tem a ideia de assunto. A terceira forma de identificar um gênero textual a partir do assunto. Então, por exemplo, num conto de fadas, a gente tem um assunto. Numa carta pessoal, a gente tem outro assunto. Numa lista de compras, é um outro assunto. O assunto, para você identificar um gênero textual, é a forma mais fácil. Diferente dessas outras duas que a gente tem que ter um conhecimento maior para conseguir identificar. E a gente vai ver, eu trouxe 4 exemplos de gêneros textuais para mostrar para vocês, para a gente aprofundar mais. Porque assim, gêneros textuais, como eu falei, eles estão em todo canto. Um texto é uma fórmula, um enunciado que emite uma mensagem. Então, em todo canto que vocês possam ir, existe um enunciado, existe uma mensagem. Então, falar de todos eles nesse vídeo, a gente ia ficar 3 horas e vocês não iam assistir esse vídeo de 3 horas, e nem eu ia gravar um vídeo de 3 horas. Então, eu trouxe alguns exemplos, como conto de fadas, fábula, lista de compras, manual de instrução, memes, romance, lendas e assim vai. Tudo que vocês imaginarem que emita uma mensagem é um gênero textual.
E aí eu trouxe o primeiro para vocês, que é um bastante conhecido, são os contos de fada. O que é um conto de fada? Um conto de fada é uma história, basicamente, com elementos mágicos e fantásticos. Então, o exemplo que eu trouxe para vocês é o da Disney. O mais conhecido são os contos da Disney, os contos de fada. Eles também são um gênero textual, só que são um gênero textual, como vocês já devem ter visto com o professor, são gêneros com outros comportamentos além de um texto. É um gênero que você consegue identificar a partir da imagem, a partir de uma música, a partir de alguma coisa que vai além do texto. Então, por exemplo, a gente tem a Branca de Neve, a Cinderela, a Moana não é um conto de fadas. A Cinderela, a Branca de Neve, deixa eu ver o que mais... A Bela Adormecida. Então, todos esses contos de fadas que a gente tem, seres fantásticos, histórias fantásticas e elementos de ficção são contos de fadas, inclusive fadas. E aí a gente tem essas características. Caso caia na prova de vocês, que é o mais provável, e como identificar um conto de fadas? Vocês vão dizer que um conto de fadas, ele se caracteriza por ter personagens fantásticos, por ter elementos da narrativa, ou seja, a gente vai ter o início dessa história, o desenvolvimento dessa história, uma confusão, vamos dizer assim, um impasse, alguma coisa nessa história, alguma coisa que vai dar errado nessa história, como vocês conhecem de algum conto de fadas, o clímax, que é a parte mais importante, que é a reviravolta dessa história, e o desfecho dessa história. Então, por exemplo, na Branca de Neve, a gente tem o início da Branca de Neve, que é a situação inicial em que ela é feliz num castelo e tudo mais, e aí a gente tem o desenvolvimento, a continuação dessa história, e aí a gente tem a parte que é dessa confusão, ou seja, vem a madrasta e que é o coração dela, e assim vai. Então, sempre vai ter essa característica da confusão, do clímax, que é a parte mais importante, e o desfecho, que é o viver felizes para sempre, basicamente, dentro de um conto de fadas. E aí entra na parte da receita culinária, que é algo que a gente está fazendo muito agora, principalmente nessa época de quarentena, que é comer bastante, mas no caso de vocês têm que estudar bastante também. E aí vocês vão ver que receita culinária também é um gênero textual. Por quê? Porque a gente tem uma mensagem, tem quem emite a mensagem, a Ana Maria Braga ou a internet, e tem quem recebe a mensagem, a gente, a mãe de vocês principalmente, que é o caso, diferente de quem cozinha. E aí a gente tem duas partes, bem divididas na receita culinária, que é os ingredientes e o modo de fazer. Então, a receita culinária, a gente já sabe que ela é dividida em duas partes, na parte que apresenta os ingredientes e na parte que apresenta o modo de fazer. Nessa parte, a gente vai ver quais são as características de uma receita culinária. Então, a gente tem, na primeira parte, que é de ingredientes, a gente tem quantidades e medidas. Então, num bolo de caneca, a gente tem determinadas quantidades de farinha, determinadas quantidades de chocolate, de determinados ingredientes. Então, sempre vai ter um copo de tal coisa, 100 ml de tal coisa, e assim vai. Quantidades e medidas. E aí a gente tem nessa primeira parte. Na segunda parte, no modo de fazer, a gente vai ter a predominância, aí entra a língua portuguesa, mais uma vez, dos verbos no imperativo. Para quem já deve ter visto, verbos no imperativo são verbos que eles dão ordens. Então, bata por 3 minutos as claras de ovo, cozinhe por tantos minutos, asse por tantos minutos, e assim vai. Então, verbos no imperativo, não é interativo, só um instante. Imperativo, que são verbos que eles dão ordens para você. E aí a gente tem, como eu falei, lá a galera do asse, do bata, do cozinhe, do quebre, e assim vai, ordens. Se lembrem sempre que verbos no imperativo são ordens ou pedidos. E aí, por fim, a gente tem que a receita ela tem uma linguagem direta, clara e objetiva. Ou seja, numa receita você não vai ter, por exemplo, em um dia claro de sol, por favor, coloque 3 ovos. Não vai ter isso, não vai ter uma enrolação para você fazer uma receita. Sempre vai ser direto, pegue 3 ovos, bata, coloque dentro de um determinado recipiente e pronto, está pronto. Então, lembrem disso, quantidades e medidas, verbos no imperativo e a linguagem direta, clara e objetiva.
Seguindo, a gente tem as lendas. Muitos de vocês devem conhecer as lendas, principalmente a gente daqui do Amazonas. E aí a gente vai entender que a lenda, ela é uma narrativa de origem popular, criada e transmitida oralmente. E que ela tem início na imaginação coletiva de um povo. Então, trazendo aqui para o Amazonas, a gente tem a lenda como sendo algo que é transmitido oralmente. Ou seja, a gente não tem as lendas. Hoje em dia a gente tem, mas antigamente as lendas elas eram transmitidas, como vocês veem nos filmes. Senta todo mundo à beira de uma fogueira, senta na beira do rio, se reúne dentro de casa e a gente conta histórias que elas vão explicar e dizer o motivo de alguma coisa. Dizer o motivo de um mistério, um motivo de por que o dia é claro, por que você não pode entrar na água meio-dia, e assim vai. Então, para fixar, a lenda é uma narrativa popular, transmitida oralmente, a partir da imaginação coletiva de um povo. Então, como vocês estão vendo aqui, a palavra imaginação, vocês já sabem que é algo ficcional, é algo que vem da nossa cabeça, que a gente cria. Não é algo que aconteceu, pode ter acontecido realmente, mas ela vai ter algum elemento que vai deixar ela meio fantástica, vai deixar ela meio exagerada. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco. E aí a gente tem essas características. A lenda, ela é uma narrativa de fantasia e de ficção, né? Como eu falei. Ela tem sempre, quase sempre, geralmente, na verdade, uma situação sobrenatural. Então, vai ser alguma coisa assim que vai realmente sair do real e ela às vezes vai se tornar até irreal. E aí a gente tem a ideia de tradição oral, ou seja, ela é transmitida boca a boca. Agora que a gente já está tendo muito as transcrições e tudo mais para perpetuar esse conhecimento, mas ela também tem uma característica regional. Ou seja, se você está no Amazonas, você vai conhecer a lenda do Amazonas. Uma lenda, dentro do próprio Amazonas existem lendas diferentes. Então, em Manaus tem uma lenda, em Manacapuru tem outra lenda e assim vai. Essa lenda, como eu falei para vocês, vocês já devem conhecer a partir da imagem. Nessa imagem, não tem nenhuma palavra, não tem nada que diga qual é a lenda que é. Mas vocês, por próprio conhecimento, já sabem que é a lenda da Iara, ou a lenda da Mãe d'Água. Para conhecimento, a lenda da Iara é uma lenda e a lenda da Mãe d'Água é outra. A que eu trouxe para vocês é a lenda da Mãe d'Água. Por exemplo, a lenda da Mãe d'Água, ela explica por que geralmente no interior e até hoje existem mães que não deixam as crianças entrarem na água depois de almoçar, por exemplo. No interior a gente tem essa ideia de que se você entrar na água 6 horas da manhã, 6 horas da noite, meio-dia e meia-noite, a Mãe d'Água são os poucos horários que a Mãe d'Água tem para circular no reino dela, dentro da água, dentro do rio. Então, nesses horários, se você entrar na água ou se ela conseguir enxergar a sua sombra na água, ela leva a sua sombra para baixo da água e ela bota você para morar junto com ela, embaixo da água. Então, essa é uma das explicações de por que as crianças não podem entrar na água depois de almoçar, depois de tomar o café, depois de comer. Isso no interior, justamente, eles usam essas lendas para justificar determinadas ações. E aí, a partir da imagem, a gente consegue também ver os elementos regionais, como, por exemplo, a cachoeira, o rio, a arara, os passarinhos. Tudo isso é um suporte para o texto ou para a própria imagem, para a gente conseguir entender a mensagem que ele está passando a partir dos elementos que tem nele. Então, numa imagem, a gente tem a estrutura da imagem, que são os elementos que estão nela, e no texto, os elementos que estão no texto. E é assim que funciona cada mensagem que a gente passa dentro da língua portuguesa. Por fim, a gente traz um gênero textual que é muito conhecido de vocês e que ele também é um tanto quanto atual, que são os memes. Que tem diferença de meme e meme, mas eu não vou explicar agora, porque não vai entrar no mérito da questão. Mas nos memes a gente tem uma relação de uma imagem e um texto. Essa imagem ela pode ter um suporte sozinha de um texto, mas geralmente ela vem com
um texto embaixo, por exemplo, uma legenda, como se fosse algo do tipo. Então, é uma relação de uma imagem e uma frase, como eu falei, que geralmente significam e ressignificam um contexto. Ou seja, você está conversando no WhatsApp, no Messenger, no Instagram, no Twitter, onde quer que seja, e lá você consegue ver um meme. A partir, por exemplo, da situação do corona, a gente já viu diversos memes que vão ressignificar esse contexto. Eles vão dar um contexto eles vão aliviar aquele contexto em significado. Então, uma doença, a gente consegue rir a partir daquele contexto de doença, por exemplo, com um meme. E aí, a característica do meme. Ele é exclusivamente de uso digital, ele tem linguagem mista, ou seja, ele pode conter uma frase, uma palavra, uma letra e também uma imagem que tem um significado próprio. Ele traz a questão da ironia e também do humor. Em determinados memes vai ter essas duas relações, mas em uma ou vai ter ironia ou vai ter humor. E, por fim, são gêneros do cotidiano, são questões cotidianas, como o coronavírus, como a quarentena, como uma prova. Esse vídeo se vocês pausarem esse vídeo, vai ter vários memes. Então, tudo tem um contexto para você fazer um meme. E aí eu trouxe alguns exemplos que vocês devem conhecer de memes para a gente fazer essa interpretação desse meme. Esses são os exemplos de meme que eu trouxe para vocês. Vocês estão vendo que eles são de linguagem visual, de linguagem não verbal, que não tem o apoio de uma imagem. E aí a gente tem, por exemplo, esse primeiro meme da Joelma e o do Faustão. Eles dois têm o mesmo sentido, eles dois têm a mesma característica. Então, a gente tem, em primeiro plano, a Joelma meio que triste, e no segundo, a Joelma já feliz. Então, a gente usa esses memes para determinadas situações. E aí vai ficar um pequeno exercício para vocês identificarem no caderno quais são as situações que a gente consegue utilizar esses memes. E aí, por exemplo, esse meme, ele é utilizado em questões digitais, em questões de uso de meio digital, e a gente consegue adaptar eles para qualquer situação do cotidiano. Então, reforçando, o pequeno exercício que vocês vão fazer aí é identificar no caderno quais são as situações que a gente consegue utilizar esses dois memes. Esse outro meme também é um bem atual que vocês devem conhecer, que é a mesma questão. A gente não precisou de um texto para passar uma mensagem a partir dessa imagem. Então, vocês conseguem, por si próprios, identificar esse contexto de imagem. Então, outro exercício é vocês dizerem o que ele significa, o que esse meme significa para vocês, e também dizer qual é a situação do cotidiano que ele se encaixa. Então, essa foi a nossa aula de hoje. A gente viu um pouco de tipos textuais, um pouco de gêneros textuais, um pouco da característica de cada um deles. E aí a gente vai seguir, né, com outros conteúdos, mas eu espero que vocês tenham entendido tudo que eu expliquei aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, voltem o vídeo, que eu não vou explicar de novo, e nem o professor. E é isso.